pessoal, vamos dar uma olhada nos números da Klabin? Chegaram os resultados do terceiro trimestre de 2025 e a pergunta que fica é essa aí. Afinal, o trimestre foi bom? Pois é, essa é a grande questão. Será que foi um bom trimestre para a Klabin? A resposta, adianto, não é um simples sim ou não. Na verdade, ela tem dois lados bem distintos e a gente vai entender isso agora. Então, para resumir a história toda, a empresa vendeu como nunca, bateu recorde. Só que, por outro lado, o lucro final acabou sentindo uma pressão bem forte de alguns fatores do mercado. É essa dinâmica que a gente vai analisar. E para a gente entender essa história direitinho, a nossa análise vai ser assim. Primeiro, uma visão geral, depois os destaques positivos, o que gerou o crescimento, qual foi o ponto de atenção e, no fim, a gente fecha com um balanço final, bem direto ao ponto. Ok, vamos começar com a visão geral. Pensa nesse trimestre como um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, você tinha a operação da Klabin, super forte, e do outro, ventos contrários, ou seja, condições de mercado que não estavam ajudando muito. E o que é super importante entender aqui é o seguinte, olhando para dentro de casa, para a produção, para as vendas, o desempenho foi excelente. A máquina da Klabin, sabe, ela rodou redondinha, muito bem mesmo. Agora sim, vamos falar da parte boa dessa história, que olha, não foi pouca coisa não. Os números de crescimento vieram bem fortes. Dá uma olhada nisso aqui, um aumento de 14% no volume total de vendas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Isso na prática quer dizer que a Klabin conseguiu vender muito mais produto. E, claro, mais vendas acabaram trazendo mais dinheiro para dentro da empresa. A receita líquida subiu 9%. É um crescimento bem sólido, que mostra como a demanda pelos produtos da Klabin continua aquecida. Agora, este aqui é um número que chama a atenção. O EBITDA ajustado, que é basicamente um termômetro da geração de caixa operacional da empresa, deu um salto de 17%. Isso é muito relevante, porque mostra que a operação não só cresceu, como ficou mais eficiente. Beleza, os números são ótimos, a gente já viu. Mas de onde veio tudo isso? O que foi que fez esses números crescerem tanto? Vamos dar uma olhada agora nos motores por trás desse resultado. A resposta está basicamente aqui. A gente teve a maturação de projetos gigantescos, como a nova máquina MP28 e a fábrica de Figueira, que estão começando a entregar mais produção. Além disso, a Klabin conseguiu aumentar preços nas embalagens e olha que impressionante, vendeu 25% mais volume de celulose. Só que como a gente falou lá no comecinho, nem tudo foram flores. Vamos agora para o outro lado da moeda, para o principal ponto que jogou uma pressão em cima da lucratividade da empresa. E este slide aqui, ele resume perfeitamente o grande dilema do trimestre. Enquanto a Klabin estava vendendo um volume recorde, o preço de um dos seus principais produtos, a celulose, estava em queda livre lá no mercado internacional. E não foi uma quedinha, não. A gente está falando de uma baixa de 22% no preço médio da celulose. E isso afeta e muito a receita que a empresa faz por cada tonelada que ela vende. E só para a gente ter uma noção do tamanho do impacto, dá uma olhada na composição da receita. A celulose é responsável por mais de 1/4 de todo o faturamento da Klabin. Então, uma queda de preço desse tamanho tem um peso gigantesco no resultado final. E para complicar um pouquinho o cenário, o dólar também não deu aquela força. Uma queda de 2% na cotação pode não parecer muita coisa, mas para uma empresa que exporta tanto como a Klabin, cada centavo a menos no câmbio faz uma baita diferença na receita quando convertida para reais. E aí, qual foi a consequência de tudo isso junto? O lucro líquido, que é a linha final do resultado, teve uma queda de 39%. É aqui que a gente vê o efeito da pressão dos preços e do câmbio de forma bem clara, mesmo com a empresa vendendo mais do que nunca. Mas, no meio disso tudo, tem uma notícia muito boa na parte financeira. A alavancagem, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, caiu de 3,9 para 3,6 vezes. Ou seja, mesmo com o cenário mais difícil, a empresa seguiu firme no seu plano de reduzir o endividamento. Isso é bem positivo. Bom, chegamos na hora do balanço final. Vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e finalmente responder aquela nossa pergunta lá do início. Afinal de contas, o trimestre da Klabin foi bom ou foi ruim? Resumindo então, a gente teve um lado muito bom, recorde de vendas, uma operação funcionando super bem e receita e EBITDA crescendo. Por outro lado, a gente teve o desafio, preço da celulose e dólar para baixo. E a consequência disso foi a queda no lucro.
mas ao mesmo tempo a tendência positiva de queda da dívida se manteve. E essa frase aqui amarra tudo perfeitamente. A queda no preço da celulose é um fator de mercado, externo, que a empresa não controla. Mas aquilo que ela controla, que é a sua operação, a sua eficiência e a entrega dos novos projetos, isso está melhorando e ajudando a segurar as pontas nesse cenário mais adverso. E tudo isso nos deixa com a grande questão para o futuro. A Klabin provou que sua capacidade de produzir e vender está mais afiada do que nunca. O grande desafio daqui para frente vai ser continuar equilibrando essa força operacional com a volatilidade de um mercado de commodities, que a gente sabe sempre tem seus altos e baixos. É isso que vamos continuar acompanhando de perto.